a gravar. Então, Lucas, começando a gravar, você vai repetir tudo que você falou até agora, porque eu esqueci de gravar. Toca o pau. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Miguel de Carvalho. Eu vim apresentar para vocês um pouco hoje sobre a Liga Brasileira de Bioinformática, que ela tem tomado grandes proporções hoje em dia. E eu sou o ex-vice-presidente da Liga Brasileira, da primeira edição. Atualmente eu sou o vice-presidente. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como surgiu a Liga, os dados sobre a primeira edição, mas também vou dar uma introdução sobre a bioinformática, o surgimento dela desde até a criação da Liga. Eu tenho graduação em matemática aplicada computacional, licenciatura, bacharelado também em matemática. Eu fiz meu mestrado em ciência da computação, meu doutorado é em bioinformática no IB, no professor, junto com o laboratório do Elegiado, professor Gonçalo. Eu sou atualmente pós-doutorando do CEPID, no CCS, junto com o IC. E minha área de pesquisa é bioinformática, integração de dados ômicos, simulação e metabolismo celular, modelagem estatística e systems biology, tudo aplicado à levedura, melhoramento genético. Antes de eu iniciar a falar um pouco sobre a Liga Brasileira de Bioinformática, é sempre bom lembrar como surgiu a bioinformática, falar um pouquinho da história dela. E ela não surgiu na década de 90, anos 2000, 2010, não. Ela aconteceu 50 anos atrás. Então vamos lá ver como ela começou. Ela teve a origem dela, foi bem nas duas décadas iniciais, 50 e 70 ali. Só que a gente tem um fato muito importante, que em 1953 a gente teve o surgimento da estrutura dupla hélice, né, do DNA, feito pelo Watson, Crick e a Franklin. Mas os estudos do DNA a fundo, como sequenciamento, até a montagem do DNA, aconteceram 20, 30 anos depois do surgimento, do descobrimento da dupla hélice. Então, o que a gente sabe hoje de bioinformática não começou com o DNA. Foi bem depois que ele surgiu todos os estudos de bioinformática sobre ele. O que começou foi com os estudos de proteína. Então, as proteínas foram o ponto de partida da bioinformática. O primeiro grande estudo envolvendo, que deu grande início aos algoritmos de biologia computacional, foi o sequenciamento automatizado de peptídeos feito pelo Edman, em 1949. Então, ele fez um automatizador de sequenciamento de peptídeo muito legal. Esse artigo científico dele, super famoso. Só que ele sequenciava um peptídeo por vez. E ele tinha um limite de fazer isso, um limite teórico de sequenciamento de entre 50 e 60 peptídeos. Mas aí vem a pergunta, e se eu tivesse proteínas maiores do que isso? Aí vem o grande problema, né? Claro que esse sequenciamento dessas proteínas foram muito importantes no final da década de 40 e começo da década de 50. Aí teve um grande problema, porque as grandes sequências de proteínas que começaram a falhar, né? Então eles tinham que clivar em pequenos fragmentos, onde eram separados, e sequenciados individualmente. Então a questão ali não era sequenciar uma proteína em si, era saber montar essa sequência final, tá? A partir de pequenos, grandes pedaços. Eu tinha milhares, centenas de pedaços ali. Aí que surgiu a primeira bioinformata descrita hoje, que é a Margaret Hoff, a primeira bioinformata, a primeira pessoa, uma mulher, começou todo o estudo de bioinformática. Então ela, em 58, ela, com a sua tese de doutorado, né, ela fez os estudos do campo da bioquímica, e em 1958, ela, junto com o Robert Langley, eles combinaram e desenvolveram o primeiro programa de biologia computacional, o primeiro grande programa de bioinformática, que é o ComProtein, que ele fazia a estrutura primária da proteína. Então, eles resolveram o problema do Edman definido lá atrás. Tá? Então, era bem legal. Eu coloquei aqui uma foto para vocês. Essa figura A era o sequenciador IBM 870, né, que a Day Hoff ela fez os estudos dela. Nessa figura B, tem o cartão de Fortran, que ela era a linguagem usada inicialmente lá atrás. A figura C é todo o algoritmo por trás do ComProtein. Então, era uma junção de mais de 600, se não me engano, cartões que ela fazia. Está no museu do IBM, tudo isso daqui. E o algoritmo, na letra D aqui, ó, o algoritmo era muito simples. Ela pegava todas as nossas sequências de peptídeo e ela montava a nossa sequência primária da proteína. Então, essa foi o primeiro surgimento da bioinformática lá atrás, feita por Day Hoff. E a partir desses estudos, todos os algoritmos desenvolvidos depois, todo o surgimento que vem por trás, nas posteriores décadas, foram de suma importância para a gente ter até hoje a bioinformática desenvolvida. Só para colocar para vocês, a timeline funciona mais ou menos da seguinte maneira.
a gente teve, sempre de 10 em 10 anos, tem grandes desenvolvimentos científicos na bioinformática. Na década de 70 e 80, a gente teve uma mudança do paradigma entre a proteína e a análise de DNA. Como eu falei para vocês lá atrás, a proteína deu início, mas os estudos de DNA foram muito fortes nessa época. Por exemplo, teve o sequenciamento de Sanger, na década de 1977. Então, foi o primeiro baseado em DNA polimerase, que isso revolucionou de vez, quando a gente conhece esse sequenciamento. Também teve o sequenciamento do primeiro genoma de um bacteriófago, o o FIX174, de 5.000 bases, 5.000 pares de base. Então, foi o primeiro genoma sequenciado, foi um bacteriófago nessa época. Então, foi extremamente importante esse início nessa década de 70 e 80. Já na década de 80 e 90, a gente teve o grande avanço em si da biologia e da computação. A amplificação de DNA, por exemplo, surgiu nessa época. O GenBank surgiu nessa época. A gente teve também o desenvolvimento do GNU Linux, que são softwares livres, né? O Stallman iniciou isso, e isso deu ao desenvolvimento do Linux também. Então, todos os avanços paralelos ajudaram a desenvolver a bioinformática, principalmente na década de 80 e 90. Já na década de 90 até os anos 2000, a gente teve, para mim, a década dourada da bioinformática, onde teve o projeto Genoma Humano, a gente teve o BLAST, a gente teve alguns montadores como o Mira, o FRAP, montadores de genomas, era super importante. A gente teve o EMBL, né, que teve o desenvolvimento de bancos de dados deles também, aonde teve o surgimento da internet em grande quantidade. Isso fez com que surgisse o GenBank Online com o BLAST e o NCBI comprasse o GenBank. Então isso já teve uma revolução gigante. Teve Shigella fastidiosa também feito o primeiro genoma feito por aqui desenvolvimento no Brasil. Então isso foi de suma importância para mim, foi a década de ouro da bioinformática. E também vários professores trouxeram a bioinformática, a biologia computacional em si no começo da década de 90 e fizeram alguns livros sensacionais. Foi super legal. Na década de 2000 e 2010, a gente teve a bioinformática de alto rendimento, sequenciadores de nova geração surgindo, montadores mais especificados. E hoje em dia, né, 2010 até hoje, surge a era da biologia de sistemas, onde a gente tem máquinas sendo desenvolvidas, algoritmos sendo desenvolvidos a todo momento, integração de dados. Então essa é a nossa timeline inteira, começando lá atrás com Dayhoff, super importante. Então é nessa época, né, a partir de 2010, que surge o quê? A Liga Brasileira de Bioinformática. Ela foi um grande marco, assim, principalmente na minha carreira como pesquisador, então foi super importante. E como que ela surgiu? Né? A bioinformática, ela sempre teve as suas grandes habilidades em si, mas a Liga Brasileira de Bioinformática, ela é uma competição de conhecimentos em biologia computacional e bioinformática, tá? Que ela tem a tendência de desenvolver a integração de várias áreas. Os principais objetivos a gente tem 3 em si. O primeiro, né, que é promover a formação contínua de pessoas, recursos humanos em bioinformática através de competições, estimular e promover a organização de competições de bioinformática em nível nacional e internacional, e também promover a integração da comunidade de bioinformática e biologia computacional no país, através da colaboração desses participantes da LBB. Tá? Então, esses são os 3 grandes objetivos da LBB em si. O surgimento dela foi muito engraçado. Eu tive essa ideia, né, porque eu sempre fui professor, eu sempre fui professor de matemática, computação, sempre tive esse estímulo de participar de Olimpíadas quando estava na escola. E eu pensei, a bioinformática ela não é só uma parte técnica, ela atinge muito mais do que isso. Todo o conhecimento de estrutura a gente integra para favorecer a análise de dados biológicos através de ferramentas computacionais. Então, por que a gente não tem essa vontade de levar a bioinformática para todo o Brasil? Então, em 2017, eu tive uma conversa com a B3C e eles deixaram na minha mão desenvolver tudo isso. Eu comecei a desenvolver algumas questões ou outras, mas eu estava no meu 3º ano de doutorado, então foi muito pesado, estava numa época muito pesada ali, eu não consegui avançar, mas eu sempre tive a ideiazinha guardada comigo ali. Né? Sempre tive a ideiazinha guardada comigo. Já em 2018, eu tive uma conversa com a B3C novamente e uma conversa com a RSG Brasil, que é o grupo de estudantes de biologia computacional no Brasil. Quem quiser, por exemplo, participar, tem biólogos, biotecnólogos, tem matemáticos, tem ciência, tem computeiros. Todo mundo pode fazer parte da RSG. Tá? É um grupo da ISCB, que é o Grupo Nacional de Biologia Computacional, onde ela desenvolve em vários países. Quem quiser participar, por exemplo, a gente faz vários congressos, vários cursos, é bem legal. Mas o mais engraçado foi que essa minha conversa com a B3C e com a RSG foi no mesmo lugar. Foi na Xmeet de 2018, lá em São Pedro.
várias pessoas daqui estavam comigo lá nesse momento. Então, a gente estava no jantar lá da B3C, desculpa, o jantar lá do X-Meeting, e para quem foi, sabe que o jantar era muito bom, a gente ficava até tarde lá no salão, principalmente comendo coisas afim. E eu vi a mesa da B3C lá, estavam todos os coordenadores, e eu falei, vou lá. Falei, vou me dar cara a tapa, vou lá falar com eles. Eu fui lá, falei com eles, eu fiquei 15 minutos conversando com eles, pedi licença, falei, eu queria conversar com vocês sobre aquela ideia e tal. E eles falaram assim, vai falar com a pessoa tal. Se você conseguir falar com a pessoa tal, que era o presidente da B3, da RSG Brasil, a gente topa a sua ideia, a gente faz ano que vem, 2019. Eu falei, beleza. Aí rolou a festa em 2018, estava tendo uma festa, ela foi fazer o quê? Fui falar com o presidente da RSG Brasil. Cheguei na festa, a gente conversou durante umas 2 horas, eu convenci ele de que ele podia investir dinheiro nisso, e em 2019 surgiu a Liga Brasileira de Bioinformática, onde eu consegui realmente convencer a B3C, convencer a RSG Brasil a entrar comigo nessa empreitada. A LBB de 2019 teve 9 participantes, Sheila, eu, a Raquel, o Nilson, a Mayra, o Nelly, a Elvira, a Mayla e a Flávia, alguns professores também envolvidos, que fizeram parte do desenvolvimento do banco de questões. Eu sou coordenador atual do banco de questões, eu fui coordenador em 2019, eu sou coordenador em 2021. A gente é o coração da liga, a gente cria as questões da primeira fase, da segunda fase e o desafio da terceira fase. Ser coordenador, para mim, me desenvolveu muito como professor, porque a gente tem que fazer questões que também desenvolvam habilidades nos participantes. Então, em 2019, a gente surgiu a primeira Liga Brasileira de Bioinformática, ela teve início lá em junho, depois teve algumas coisas legais, a segunda fase ocorreu em agosto e teve a terceira fase, que foi na final, foi no X-Meet 2018. E eu estive na mesa de abertura do X-Meet em 2018, para mim foi um marco gigantesco na minha carreira profissional, foi uma das coisas mais importantes da minha vida que eu fiz. Eu fiquei sabendo que eu ia abrir o evento um dia antes, então eu estava sem discurso nenhum, eu fui só de cara a tapa lá, então foi super importante. Então foi uma coisa muito legal. Marina, obrigado pela foto, que foi ela que tirou. A partir disso, a gente teve a nossa final, e lá no X-Meeting, por exemplo, a gente bateu recordes no Instagram, a nossa hashtag LBB subiu, ficou top 5 durante 2 horas na tarde, e a gente chamou tantas pessoas para a sala nossa, que o X-Meeting teve que parar a nossa final para que as pessoas fossem ver a apresentação do X-Meeting, porque as pessoas não estavam na sala do X-Meeting, estavam na sala da LBB. Então foi super legal, foi um evento muito bom. E eu vou apresentar para vocês agora alguns números da LBB de 2019. Bem, primeira coisa, vendo aqui, né, a gente teve 168 competidores, dividido em 54 equipes. Essas equipes ainda continuam em 2021 da mesma maneira, eles podem ter 2 ou 3 pessoas. A gente desenvolveu em equipes para poder trocar esse conhecimento entre as pessoas, entre os participantes. Como a gente tem questões de biologia, computação e bioinformática, é super importante ter esse engajamento em equipes. A gente pode ver que teve muito mais homens participando do que mulheres. A gente também teve aqui muita presença de pessoas que eram da graduação, 37%, pessoas que estavam também, já eram estudantes PhD, né, de doutorado, 21% também. Esses 25% são pessoas de mestrado, então a gente teve um grande contemplar de pessoas ali participando, tanto dos vários níveis educacionais. Super legal. A gente também teve um grande abrangimento no Brasil, a gente pode verificar que a gente atingiu mais de 70% dos estados brasileiros, mas grande aqui também no concentração de pessoas no estado de São Paulo e Minas Gerais, muito pela USP, né, e pelo FMG, que tem programas específicos de bioinformática ali, como na pós-graduação. Mas dá para a gente observar que também teve pessoas que participaram, que estiveram de outros estados brasileiros. E a tendência de 2021 é que a gente atinja o Brasil de forma contemplada ampla, né? Porque a gente pegou equipes desse ano de pessoas de todos os estados brasileiros, então foi super legal. Aqui também a gente pode ver o conhecimento em bioinformática, as pessoas responderam, muito mais pessoas de genômica, poucas pessoas de metabolômica em si, machine learning. A gente também perguntou sobre a linguagem de programação dessas pessoas, muito mais em Python, em R, do que as outras linguagens especificamente ali, tá? A gente também eu fiz, né, para fazer o artigo científico, aqui eu coloquei também só o nível de programação das pessoas, mais ou menos nível 7 ali, nível 6, o nível de programação delas. Eu fiz alguns testes, por exemplo, o TRI, né, que é o Teoria de Resposta ao Item,
Quem não sabe, o Enem usa também. O TRI, ele queria que a gente respondesse uma pergunta, que é, a prova da primeira fase, né, que tinha 60 questões, consegue separar os times com maiores habilidades daqueles times com menores habilidades? Para fazer isso, eu usei um modelo de 2 parâmetros logísticos, né, que é esse daqui. Esse cara faz uma sigmoid, que é uma curva em S, onde tem alguns parâmetros aqui, que o θ mede a habilidade da pessoa, o A é a discriminação da questão e o B a dificuldade da questão. A gente pode observar que a gente conseguiu fazer isso muito bem com esse modelo, por causa, olha só essa curva em S que está nesse lado direito aqui. A gente pode observar que a gente tem aqui no eixo Y é a pontuação da prova, de 0 até 60, e aqui o θ que desmistifica a habilidade do grupo. Então eu tive grupos que tiveram muita habilidade e tiveram um score maior na prova, e também eu tive grupos que tiveram menor habilidade e que assim tiveram um score inferior na prova. Então a nossa prova da primeira fase conseguiu dividir bem os grupos. Então isso é super importante. A gente quer escolher pessoas que tiveram uma grande habilidade nisso, nessa pontuação. Deixa eu só ver meu amigo aqui. A gente consegue fazer outra coisa também muito legal, que é verificar a dificuldade de cada questão. Então, como a prova era contida de 60 questões, a gente consegue também ver a importância da questão, que é esse Iθ aqui no eixo Y. Eu dividi aqui nos 3 grandes blocos de questões, que é questões em bioinformática, em vermelho, biologia em azul e computação em amarelo. Quanto maior for o pico da questão, aqui, quanto for maior o pico do modelo de importância, maior for a importância da questão, ou seja, maior for a importância dela discriminar as equipes do modelo. Então a gente pode observar que as questões que mais conseguiram criar uma habilidade e uma dificuldade entre as equipes foi as questões de bioinfo, porque é a questão 47 e 49, por exemplo, que tiveram um grande pico de importância aqui, e as questões de computação também, questão 16, questão 12, questão 17, questão 20. As questões de biologia não tiveram importância na separação dos modelos. Ou seja, esse grupo de questões estava muito fáceis ou realmente as pessoas sabiam muito biologia. Isso foi muito em questão, por exemplo, das pessoas terem muita formação em ciências e em biologia, que eu não coloquei no slide ali, mas elas tinham grande formação nesses grupos, e os grupos não ficaram tão homogêneos, tão heterogêneos também de pessoas com habilidades em computação, em bioinformática, em biologia. Então, o TRI, o Enem faz isso, por exemplo. O Enem ele coloca um parâmetro 3PL ali, que adiciona um C, que significa o chute. E depois ele parametriza a questão pelo chute. Então, se a pessoa chutou, ele vai saber, por causa daquele parâmetro no sigmoid ali. Eu não vou entrar a fundo nesses modelos estatísticos, mas eu coloquei tudo no artigo científico da Liga Brasileira de Bioinformática que foi desenvolvido. Aqui é um gráficozinho bem legal também, que eu coloquei o score normalizado de computação no eixo Y, o score normalizado de biologia no eixo X, e as pessoas que têm maior score dos dois lados, por exemplo, eles estão mais no quadrante superior direito, tá? Porque ele tem grande, por exemplo, esse grupo número 1, ele tem um score muito alto em computação e um score muito alto em biologia. E depois, ao fim, o score também normalizado em bioinformática. Então, dá para a gente ver que, realmente, as pessoas que tiveram maior habilidade em bioinformática são as pessoas que foram melhor em biologia e em computação em relação às pessoas que não foram tão bem em biologia e em computação, que está aqui embaixo. Aqui, ó. Essa numeração é pela posição da equipe no ranking final da primeira fase. Tá? Então, a gente vê que dos 60, aqui embaixo estão as pessoas de menores habilidades. Então, isso é super legal também de a gente verificar como estava a nossa prova de primeira fase em relação aos nossos participantes. No final de tudo isso, a gente desenvolveu um artigo científico que foi publicado no final de 2020, chamado League of Brazilian Bioinformatics, a Competition Framework to Promote Scientific Training. Eu era o primeiro autor, eu desenvolvi grande parte da estatística e escrita. Aqui eu coloquei, por exemplo, as nossas leituras até em abril, que eu peguei isso, foi anteontem. A gente já teve alguns engajamentos bem legais aqui, então foi super legal. Uma coisa muito legal que aconteceu também foi que o IBI, ele recomendou o nosso artigo científico para a comunidade interna do IBI. Pode ver aqui que eles sempre fazem uns drafts dos melhores artigos científicos que soltaram no mês e o nosso estava lá. Eu recebi isso de um amigo meu que recebeu, que trabalha lá, então foi super legal, então está sendo bem observado também. As pessoas me mandam e-mail doidado também perguntando como foi a estrutura, então está super divertido. E no final de tudo isso, né, eu vou falar agora como está a LBB 2021, que as inscrições estão abertas, elas vão até dia 31 de maio.
E ela começou já faz mais ou menos um mês, a gente tem já passou de 100 inscritos. E normalmente a gente tem um boom de inscrições depois que a gente libera a premiação. Então vai ser nesse mês de maio que a gente vai liberar, vai ter um boom gigantesco, a gente tem muito mais inscrições do que 2019 sem liberar o valor do dinheiro, então é isso que acontece. Quem quiser fazer inscrição, você pode montar a sua equipe, ou a gente pode procurar uma equipe para você também. Tá? E disso a gente vai mostrar agora para vocês como estão os nossos requisitos e a composição da nossa liga. Para você participar, né, você tem que ter 18 anos ou mais, pode montar uma equipe de 2 ou 3 pessoas, tem que ter no máximo um membro com doutorado, e a gente pode ter qualquer formação acadêmica, tá, para a sua equipe. Se você quiser observar o regulamento lá, que é sempre importante, né, observar, a gente tem o regulamento também. A gente tem ele traduzido, se alguém de fora também quiser participar. A nossa rede social, a nossa composição é dividida em 4 grandes grupos, então a LBB cresceu tanto que a gente teve que dividir ela em grandes campos, porque eu não dava conta, por exemplo, do jurídico, do banco de questões, atender público, tive que chamar outras pessoas para fazer junto com a gente. Então a gente tem divisão em redes sociais, jurídico financeiro, banco de questões, que eu sou coordenador, e atendimento ao público. Então são 4 grandes grupos da composição da LBB. Ano que vem a gente vai abrir as inscrições. Quem quiser participar com a gente, né, de 2023, então fica a dica para vocês também. Aqui é o time atual, a gente foi de 9 para mais de 15 pessoas. Eu tenho pessoas da FRN, da FMG, da USP, o Renato, por exemplo, que está aqui também, foi recrutado para o banco de questões, a Raquel, professora da FMG. Então tem várias pessoas bem diversificados no nosso Brasil e a rede está crescendo. Isso é super importante. Nossa estrutura que a gente tem atualmente, né? Se você não tem ninguém, você quer formar uma equipe, você não conhece ninguém que queira participar com você, a gente tem um LBB Match, que é o nosso famoso Tinder. Então, aqui, se você quer encontrar pessoas, basta você se inscrever no Match. O Match, a gente encontra pessoas para você. Você passa suas características envolvidas e você depois consegue colocar em algum time que você deseja. As inscrições do Match estão abertas, nossos sorteios têm uma agenda específica. O primeiro sorteio das equipes foi feito no dia 16 de abril, o segundo sorteio vai ser no dia 30, vai ter mais 2 sorteios, dia 14 e no dia 28 de maio. Basta você se inscrever, que a gente sorteia para você um grupo e você pode dar o aval ou não, dependendo das características do grupo que a gente desenvolveu para você. Tá? Match da LBB. A nossa primeira fase, então, ela é composta por 20 questões de biologia, 20 de computação e 20 de bioinformática. Aí o tempo de questão para você resolver essa prova é de 5 horas e 3 minutos. É uma alusão ao 5 linha 3 linha. A plataforma é do Google Classroom. E para você passar para a segunda fase, basta você acertar 50% de qualquer questão, de qualquer grupo de bloco de questões aqui. Tá? Então, se você tirar 10, 10, 10, você passa. No mínimo 50%. Na segunda fase, a gente vai ter desafios de programação. Então, são 5 desafios, 2 dias para fazer. E a plataforma StepPeak que a gente usa para desenvolver esses desafios lá. A plataforma StepPeak, por exemplo, o Roslyn, ele utiliza para fazer os desafios também de biologia computacional. E a terceira fase vai ser um projeto escrito, né? Que a gente está pensando no tema ainda, e a gente tem algumas ideias, a gente vai julgar e vai receber por votação interna. Além disso, eu deixo para vocês aqui um gráfico resumido das inscrições. Então, as inscrições já estão abertas, como eu falei. Primeira fase vai ser no dia 4 de julho, segunda fase de 11 a 12 de setembro, junto com a X-Meeting também, e a terceira fase vai ser em novembro. Tá? A gente também vai ter alguns prêmios, a gente vai ter muito dinheiro, já deixo aqui avisado, muito dinheiro. Vai ter canecas, vai ter adesivos, vai ter camiseta, vale brinde, cupom de desconto, a gente vai ter infinitos prêmios esse ano para todo mundo que participar. Se você passar para a segunda fase, você vai ganhar já várias coisas, então é super legal. E logo, logo a gente vai liberar o valor de cada premiação, como vai ser a premiação e tudo mais. Tá? Uma coisa legal também, a gente vai ter o desafio extra do patrocinador, que a gente conseguiu um patrocinador com maior valor esse ano. Então, esse patrocinador, eu não posso falar o nome de patrocinadores ainda, porque os contratos não foram assinados. É uma coisa que a gente está levando sempre, que tem que assinar primeiro e depois a gente coloca em vigor. Uma pena, queria falar agora, mas não posso.
A gente vai ter, então, um dia específico para o patrocinador, então vai ter um hackathon específico desse patrocinador, ele vai expor um problema para a gente, e a gente vai desenvolver uma competição em cima disso. A premiação vai ser em dinheiro, já estou avisando, dinheiro não vai ser pouco, vai ter premiação também de caneca, brindes e afins, então vai ser o primeiro hackathon de bioinformática nacional, então vai ser super legal também, e a liberação vai ser na terceira semana de setembro. Não percam esse dia, vai ser logo depois do X-Meeting, não percam, qualquer um pode participar, então se inscrevam na LBB para vocês participarem desse dia, que vai ser super importante. E não vai ser de programação, vai ser um problema específico, sei lá, de genômica, vai ser um problema de proteômica que você pode desenvolver da melhor maneira possível, só utilizando as ferramentas. Então vai ser super legal esse dia, esse hackathon LBB. Vai ser super importante. Para quem quiser acessar nossas redes sociais, eu deixo aqui. A gente tem no Facebook, a Liga Brasileira de Bioinformática, e no Instagram, @Liga Brasileira de Bioinformática, pode acessar lá. Tem vários engajamentos lá, que a gente faz algumas dicas também, a gente joga lá. Vai ter algumas lives também que eu vou participar, por exemplo, do banco de questões, algumas dicas, né? Porque eu, como coordenador, estou ligado de tudo que está acontecendo, inclusive o que vai cair. E deixo aqui também um projeto que a gente vai ter, vai chamar de Libertadores 2024, que eu, inclusive, já iniciou empezar a hablar em espanhol com ustedes acá. Nosotros vamos a realizar a primeira competição internacional de bioinformática em valor RSG de Latinoamérica e vai ser super divertido. Por exemplo, a gente vai fazer o ganhador das LBBs. Ano que vem a gente vai ter o início das RSGs. Eu vou ser o presidente da Libertadores 2024. Então, eu vou ensinar a conversa com as RSGs de toda a Latinoamérica. Cada país vai fazer a sua LBB, né, em 2023, e o ganhador das LBBs de 2023 vão competir nas Libertadores de 2024, que vai ser com os campeões. Eu chamei a RSG México para a gente fazer em Cancún, claramente. A primeira ideia nem foi essa, mas surgiu aleatoriamente assim. Então vai ser super divertido o que a gente vai fazer. Então fiquem atentos, que é um projeto que eu estou criando desde do LGE para o mundo, né? Então, desde 2011, com a bioinformática, com as ideias do LGE, então foi super importante. Então fica o recado, não deixem as pessoas dizerem que você não vai conseguir. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, vá atrás, busque, dê a cara a tapa que você sempre vai conseguir se você for muito empenhado nisso. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, estou aberto às questões. E se inscrevam na LBB. Vamos que vamos. Lucas Miguel, sensacional, bicho. Sensacional mesmo. Porra, estou impressionado como você movimentou esse negócio e essa ideia da Libertadores é genial. Galera, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Bom, eu estou acompanhando aí, Lucas, e é muito bom ver essa sua, como é que se diz, esse seu gosto, esse seu interesse realmente por educar, né? Por ensinar e dessa forma lúdica, bicho, que o cara nem percebe e ele está aprendendo, e principalmente a partir de resolução de problemas. Essa ideia do hackathon eu achei maravilhosa. Genial, bicho. A gente pode, Obrigado, quer dizer, professor. vocês, né? Vocês aí com essa iniciativa, cada vez mais empresas farmacêuticas, empresas de todas essas áreas que tenham problemas específicos para resolver, que possam ser resolvidos assim, de forma, digamos assim, comunitária, né? Eu acho uma ideia genial. Acho que, em particular, essa história do hackathon você tem que divulgar de forma, muito. Eu posso te ajudar nisso aí. Obrigado, professor. Para que a gente possa mostrar às empresas que tem aí, como iniciativa educacional como essa, né, uma possibilidade para resolver problema real. Super importante, concordo. Eu adorei. Agradeço todo mundo que puder compartilhar. No LinkedIn eu sempre estou postando as coisas lá, então quem puder compartilhar, por favor. É super importante para a gente levar a bioinformática para todo o Brasil. Legal. Se tiver mais algum material para eu divulgar, um material específico para LinkedIn, me mande, que eu gostaria muito de divulgar essa história do hackathon separadamente. Mas acho que você não tem ainda a empresa, né? Não pode falar ainda. Ainda não pode, professor. Assim que você puder, que você tiver os contratos assinados, me diga, porque eu acho que isso, bicho, isso bomba. Esse é um assunto que o pessoal se interessa. Com certeza, pode deixar. Obrigado mesmo. Galera, vamos lá. Marcelo, tem reunião agora, né? 2 horas?
Marcelo foi almoçar? Onde diabos está o Marcelo? O Marcelo está ouvindo? Bom, acho que tem uma reunião agora aqui com a empresa também. Pessoal, 15 horas tem biomassa, não é isso? Isso. Talvez, Fábio, talvez não, 15h30 eu vou ter que sair para a reunião. Vamos pegar esses 30 minutos e mandar bala. Se até lá a gente puder trabalhar aquela história do agave, seria ótimo. Aí a gente volta com a reunião, ou amanhã, ou a gente marca amanhã, ou essa semana em um outro horário para fazer a reunião direito. Mas hoje ficou confuso com essa agenda, tá bom? Beleza, galera? Boa tarde aí para todo mundo.